Aleluia. Eu posso ser uma igreja, amém? Amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do juiz, profeta Samuel, no capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo 22, aleluia. Nós estamos ainda regulando, equalizando a nossa parte de som, né? Presbítero Luciano, Roja dos Irmãos. Então, se eu gritar muito, que é muito alto, pode abaixar, pode regular aí. Nós estamos buscando aí a melhor regulagem, porque tem que estar tudo perfeito, que semana que vem tem festa aqui em casa. É o aniversário da igreja e nós queremos estar tudo perfeito. Nosso altar já está lindo, a banda preparada e cada vez mais estamos aperfeiçoando tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo de número 22. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Se alguém não tem Bíblia ou não encontrou, pode acompanhar aqui pelo Data Show. São apenas 5 versículos, do verso 1 ao verso de número 5, um texto curto, mas Deus tem uma palavra aos nossos corações. Diz assim, Davi esconde-se na caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete, e você diz amém. Amém. Irmãos, a palavra de hoje ela é muito simples, muito simples, muito simples. Tem irmãos que quando já li esse texto aqui, já ouviram pregações sobre esse texto, até já sabem o que Deus vai falar com você nessa noite. Mas tem algumas verdades que mesmo que a gente já saiba, que a gente já conheça, a gente precisa ouvir algumas outras vezes. A gente precisa ter a nossa memória reavivada com essas palavras. Por quê? Porque nós temos um adversário, e esse adversário peleja contra nós todo o tempo. E Deus vem para nos falar as verdades, a palavra de Deus nos ressalta as verdades, e vem um adversário com as suas mentiras, com as suas ilusões, com os seus enganos, todo o tempo para tentar primeiro nos confundir e depois para tentar nos convencer de que aquilo que Deus falou não vai acontecer, de que aquilo que Deus falou não é verdade sobre a nossa vida. Então a palavra do Senhor vem para trazer respostas. E ao longo deste culto, eu já fui falando sobre a aliança, já falou através do louvor sobre pessoas esquecidas e que Deus te manda chamar, que Deus restaura, e essa palavra vai no mesmo sentido, porque o mesmo Espírito que habita nessa igreja e que falou desde a abertura do culto, usando os louvores, o mesmo missionário Catiane, é o mesmo Deus que sobre essa tribuna vai falar com a sua vida através dessa palavra, porque Ele tem uma palavra ao seu coração, e Deus falava forte ao meu coração que queria que eu ministrasse esse texto, e Ele falava assim: há pessoas ali que precisam ouvir essa palavra. Então Deus tem algo para falar contigo nessa noite. Quem acredita nisso, levanta a mão direita e já vai dando glória a Deus, um aleluia, já vai agradecendo a Ele, porque Ele vai falar ao teu coração nessa noite através dessa palavra, complementando tudo que já vem dizendo através dos louvores. Amém? Olha só, falar de Davi é ao mesmo tempo fácil e difícil e complexo. Por quê? É fácil porque nós conhecemos a história, e é difícil porque nós também conhecemos a história, se torna repetido. Mas, como eu disse, tem coisas que a gente precisa trazer à memória, que precisa relembrar. E quando a gente fala de Davi, a gente sempre tem que começar a falar sobre ele, lembrando o início da sua trajetória. Por quê? Porque toda a história tem um início. E às vezes você está olhando para a história de alguém,
E você não está entendendo, mas por que essa pessoa está passando por essa luta no casamento? Por que o ministério dessa pessoa está tão complicado? Por que essa crise financeira na vida dele? Ou o contrário, a pessoa está vendo, como é que esse irmão chegou nesse patamar? Como é que ele está aí tocando, cantando, pregando? Porque você está olhando para um episódio da história dele, para um capítulo da série. Só que essa história teve um início lá atrás. E esse início, a gente entender como as coisas começaram, é muito importante, é fundamental para a gente entender o desenrolar dos fatos e entender como chegou até aqui. Tem pessoas que olham para a sua história e não entendem como você chegou aonde você está, mas você sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Você sabe as lutas que você já lutou, as lágrimas que você já chorou e as vitórias que você já conquistou em Deus. Você que chegou até aqui hoje, pode estar passando hoje por um momento difícil e você está olhando para um momento da sua história dizendo: Senhor, está muito complicado. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para, através dessa palavra, trazer à sua memória algumas coisas que o inimigo quer te fazer esquecer, e ele quer te colocar de novo diante dos seus olhos e diante da sua memória, porque o inimigo quer dizer que você é fracassado, que você é derrotada e que você não vai chegar longe. Mas Deus manda dizer assim: lembra de onde eu te tirei, lembra como a história começou, lembra o que eu já fiz, e você vai entender que aquilo que eu prometi, eu ainda vou cumprir na integralidade sobre a sua vida. E Davi, todos sabemos que ele nasce em um contexto familiar complicado, desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos. Há muitas teorias sobre a história de Davi. A Bíblia não é específica, não é clara. Há teorias que dizem que Davi talvez tenha sido fruto de um adultério, e por causa disso seu pai e sua família o desprezavam. Há outras linhas teológicas, estudiosos, que dizem que o povo judeu, irmãos, eles têm uma característica física, um biotipo muito específico. Eles são geralmente de estatura mediana ou baixa, a pele morena, os cabelos castanhos ou cabelos escuros, e os seus olhos sempre do mesmo jeito. E que quando alguém nascia diferente, nascia ou mais loiro, ou nascia ruivo, isso era sinal de que ou havia tido uma relação daquele judeu, do homem ou da mulher, com algum estrangeiro, para nascer alguém com um biotipo diferente, ou então aquilo era um sinal de maldição dos deuses. E alguns estudiosos dizem que quando Davi nasce, por ele ser ruivo, por ele ter os seus cabelos avermelhados, ele ter os seus pelos avermelhados sobre o corpo, aquilo era visto naquela época como um sinal de uma maldição, como sangue sobre a família, que aquelas pessoas olhavam para quando nascia um filho ruivo e diziam: nesta família há algum pecado, nessa família há alguma coisa errada. E Deus fez isso vir à tona através desse filho ruivo, para que as pessoas vissem a marca do sangue, a marca do castigo e das mãos de Deus sobre aquela família. E por causa disso, o pai de Davi o escondia, o colocava escondido no pasto, longe da vista das pessoas, longe da vista dos irmãos, longe da vista dos vizinhos e longe da vista de todos. Nós não sabemos qual era a causa, não sabemos exatamente o motivo, podemos conjecturar, podemos especular, mas o fato é que Davi passou por uma situação de desprezo familiar. Ele era colocado de lado, os seus irmãos se assentavam à mesa, os seus irmãos tinham uma posição privilegiada, os seus irmãos eram mais bonitos, eram mais formosos, eram de maior estatura, eram fisicamente privilegiados, e Davi era pequeno, Davi era mirrado, ainda que ele fosse belo, mas era uma beleza quase infantil, e Davi era colocado de lado. E Deus manda dizer para pessoas aqui, e olhando para você, você sabe a sua história, há pessoas aqui que talvez sentem um peso de uma rejeição familiar, dizendo: olha, o meu irmão sempre é preferido, a minha irmã sempre é colocada numa posição principal, olha, minha irmã vai sempre bem na escola e eu não vou, olha, meu irmão, tudo que ele faz dá certo e a minha vida parece que é um fracasso. E às vezes esse peso, um julgamento, uma condenação, uma ponte, traz uma carga emocional que joga a pessoa para baixo, e você não consegue entender porque coisas na sua vida não estão andando, não estão fluindo, mas o inimigo está usando as situações do passado como um peso sobre você. Mas o Deus que virou a história de Davi, ele está aqui nesta noite, ele está conosco nessa noite, ele marcou um encontro aqui, e ele quer te dizer que nesse culto de domingo da família, ele quer pegar histórias familiares complicadas, histórias familiares que tinham tudo para dar errado, e dizer: aquilo que o inimigo
projetou para dar errado vai dar certo, está dando certo, porque eu estou entrando com providência, eu vou mudar essa história. Mas na minha família todo mundo divorciava, porque Deus vai quebrar a maldição a partir de hoje com você. Na minha família todo mundo fracassava, porque através da sua vida Deus vai quebrar o ciclo do passado e começar algo novo. Na minha família todo mundo fica doente, todo mundo morre de câncer, todo mundo morre de infarto, morria e adoentava, porque o Senhor quer quebrar esse ciclo a partir de você e começar uma nova história. Hoje é domingo da família e o Deus da família nos trouxe aqui para fazer coisas novas na nossa vida. Olha para um irmão, para uma irmã, pega a mão dele na mão dela. Assim, Deus está mudando a história da sua família a partir de você. Deus está usando você para mudar a história da sua família. É através de você, é a partir de você. A história da sua família vai ser mudada, transformada. Mas Davi é um homem que tem uma característica singular. Davi usa as situações que são impostas para ele como fracasso e vira, ele transforma tudo e faz daquilo uma experiência de crescimento. Então, quando deixam Davi sozinho no campo, cuidando das ovelhas malhadas, talvez deixaram ele lá até para ele morrer, porque chegaria um leão, um urso e ia comer uma ovelha e matar Davi. Só que Davi faz disso um campo de treinamento e se torna um especialista em matar leões, em matar ursos, em cuidar de ovelhas. Davi tinha muito tempo livre, ninguém conversava com ele. Ao invés de ficar deprimido, chorando pelos cantos, Davi pegava a sua harpa e começava ali a dedilhar e a fazer canções para o Senhor. Davi usava situações que todos achavam que era para o fracasso, era para a derrota, e fazia disso algo para ele crescer, para ele prosperar, para ele evoluir. Irmãos, até se falar isso, se te derem 2 limões, faça uma limonada. Se derem para você um desafio, usa essa situação para você crescer. E tudo é a forma como a gente olha as coisas, irmãos. Tem gente que olha tudo pelo lado negativo, pelo prisma negativo, mas tem pessoas que conseguem, com a visão de Deus, enxergar oportunidades. É aquela historinha tão antiga, já contada muitas vezes, mas que ilustra e serve aqui para o nosso contexto. Uma fábrica de sapatos, uma fábrica de tênis, ela envia 2 representantes comerciais lá para 2 vendedores lá para a China. Para a Índia, para eles olharem o mercado. Aí os dois passam lá uma semana na Geórgia, olhando, entendendo como funciona e voltam para a empresa. Quando chega lá o primeiro fala, e aí? Ele fala, pode cancelar os investimentos, não adianta montar fábrica lá na Índia, porque lá ninguém usa sapato, vai ser um fracasso. E o segundo chega e fala assim, chefe, pode duplicar, triplicar os investimentos, porque lá ninguém usa sapato ainda. E nós temos uma oportunidade muito grande para calçar todo mundo que mora lá. Vamos investir mais, porque ali há uma grande oportunidade. Deus quer mudar a sua visão espiritual nessa noite, meu irmão e minha irmã. Para de olhar as situações como um momento de derrota, como tudo para te jogar para baixo, e começa a enxergar as oportunidades que Deus tem te dado para crescer, para se desenvolver, para poder evoluir, porque o Senhor está te chamando a um momento de crescimento. Quem quer crescer na presença do Senhor? Quem quer evoluir? Quem quer se desenvolver? E todos sabemos a história. Davi está no campo, Saul era o rei, Deus rejeita Saul e fala para Samuel, vai lá ungir um dos filhos de Jessé para rei. Jessé vai então ali a receber Samuel, o profeta. Samuel vai no vaso, um chifre de azeite e fala, Jessé, me mostra os teus filhos. Os teus filhos, Deus quer levantar um rei. Passam todos os filhos, e a todos que passavam, Samuel dizia, é esse, é esse, é esse. Mas Deus falava, não é nenhum desses. E quando passa o último dos filhos ali presentes, Samuel fala assim, o Senhor não testificou, não confirmou nenhum, acabaram-se os mancebos.
E Jessé, o pai, fala assim: ainda tem um, mas ele está no campo cuidando das ovelhas malhadas. E Samuel manda dizer: manda chamar este menino, e enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar na mesa para comer, porque a festa só começa quando ele chegar. Até agora houve festa e ele ficou de fora, mas agora ele vai ter parte, ele vai ser a estrela principal da festa. E ali, quando Davi entra, Deus confirma ao coração de Samuel que ele seria o rei. Samuel então usa o chifre e unge Davi. A primeira unção de Davi é derramada naquele momento, e Davi então é consagrado rei, mas ele não é ungido rei e se assenta sobre o trono. Ele recebe uma unção profética de algo que aconteceria lá na frente. E assim é muitas vezes na nossa vida e a gente não entende. Você vem numa igreja no culto de quinta-feira, alguém é usado por Deus, um profeta, uma profeta de Deus manda dizer assim: olha, Deus vai te honrar, olha, o seu casamento vai ser restaurado, olha, essa cura vai chegar sobre a sua vida, Deus vai abrir essa porta, e a pessoa sai achando que naquela mesma hora, no dia seguinte, a porta vai estar aberta. Se Deus quiser fazer assim, Ele pode, mas às vezes Deus profetiza algo agora, que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, mas não é porque está demorando no seu tempo que Deus se esqueceu. Ele já mandou dizer através do louvor: Ele não se esquece daquilo que Ele faz, Ele não se esquece daquilo que Ele promete. Se Ele prometeu no tempo determinado, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Aguarda, espera e confia no Senhor. E antes de se assentar no trono, Davi é colocado diante de um desafio. E naquele desafio, os filisteus se levantam contra o povo de Israel numa guerra. Os filisteus mandam o gigante Golias para ser o seu representante. Todo o povo, o exército de Israel, fugia diante de Golias. Davi vai então levar ali marmita, levar comida para os seus irmãos no campo. E quando Davi vai ali para levar a comida para os seus irmãos no campo, ele não estava ali como soldado, mas ele vê o gigante afrontando o exército de Israel. E ele fala assim: não, ele não está afrontando os homens de Israel, ele não está afrontando Saul, ele não está afrontando o pastor Inácio, o presbítero Eduardo, o pastor Rafael, não. Ele está afrontando o Deus vivo. E o Deus vivo que nós servimos, ele não pode ser afrontado. Se ninguém aqui se habilita a ir para a guerra, eu vou para a guerra contra esse gigante, eu vou batalhar contra ele para mostrar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, quando Davi vai para a guerra, todos conhecemos essa parte também da história. Saul quer emprestar para Davi a sua armadura, quer que Davi coloque a armadura dele, Saul. Por quê? Já preguei sobre isso, pastor, já ensinei o povo. Porque a armadura de alguém era como uma identidade, era como uma roupa muito característica. Só Saul tinha aquela armadura, daquelas cores, com aqueles entalhes, com aquele formato, só ele tinha. Então, se Davi vestisse a armadura de Saul e Davi fosse para o campo de batalha usando a armadura de Saul, ninguém saberia que por baixo da armadura estava Davi. Todos pensariam que quem estava lá era Saul. E aí, quando o gigante caísse e fosse vencido, eles achariam quem tinha derrotado o gigante? Saul. Então Saul não queria ir para a batalha, Saul não queria pegar na arma, ele não queria enfrentar o gigante, mas ele queria os aplausos e os elogios da vitória. E Deus manda dizer assim para pessoas aqui, e vai pegando a sua porção aí. Tem pessoa que tem te usado para poder colocar você na frente de batalha, para tentar usar aquilo que você tem conquistado e tirar recompensa. Você fala: eu tenho trabalhado, eu tenho lutado, eu tenho feito, e parece que eu não alcanço nada, eu não colho nada. Sempre tem um Saul levando mérito, sempre tem um outro que leva o elogio, sempre tem um outro que leva o reconhecimento, e para mim nada. Deus manda dizer assim: eu vou tirar a armadura de saúde sobre você, e você vai ir reclamando da sua vida, mostrando quem você é, e as pessoas vão começar a olhar e vão começar a reconhecer que você foi chamado por Deus, que você é escolhida do Senhor, que você que está na batalha, que você que está sendo exaltado. Deus tem exaltação para frente aqui, Deus tem instrumento de exaltação chegando para pessoas aqui. O tempo de estar no anonimato de Saul vai terminar, e o tempo de chegar para ocupar a posição de destaque está chegando sobre a sua vida. Aquele que acredita, agora e quando Davi vence o gigante, aquela vitória foi um marco decisivo na vida de Davi, porque aquela vitória tornou Davi conhecido. O grande confronto no vale de Elá, no vale do Carvalho, o gigante de um lado, Davi do outro, a
afunda a pedra, o gigante cai. Davi pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça de Golias e sacramenta a vitória de Israel. E ele se torna um herói nacional, ele se torna um herói do povo. E quando ele volta aclamado nos braços do povo, todo mundo dizendo: Davi é maravilhoso, Davi é sensacional, Davi é genial. E aí o que acontece, irmãos? Nesse momento, o momento da vitória, é o momento em que a inveja começa a aparecer. Cutuca seu irmão e fala assim: cuidado, Deus vai te dar vitória, mas a inveja vai começar a aparecer. Eu não encontrei nenhum versículo que a Paulo já conhece a Paulo dizendo que alguém tinha inveja de Davi quando ele cuidava das ovelhas malhadas lá no campo. Eu não encontrei nenhum versículo falando que alguém tinha inveja dele quando ele pegou o leão pela barba e matou o leão sozinho no meio do campo. Eu não encontrei nenhum versículo dizendo que alguém teve inveja de Davi quando ele pegou a marmitinha. Ele foi o primeiro iFood da história para levar comida para os seus irmãos lá na guerra. Ninguém teve inveja dele quando ele jogou a maletinha do iFood carregando. Ninguém viu, ninguém se preocupou. Só que quando ele voltou vencedor, aí os irmãos começaram a olhar torto, aí Saul começou a olhar torto, aí começou a olhar. Por quê? Porque a vitória incomoda aqueles que não conseguem vencer, aqueles que não querem ir para o campo de batalha, aqueles que não querem assumir o risco, mas eles não querem vencer, mas não querem que você vença. Mas o Senhor manda dizer: pode ter inveja, pode se morder de inveja, pode arrastar a cara no chão, o Senhor vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. E quem quiser ficar com inveja, que fique, eles não vão impedir a sua vitória. Quem crê que Deus está exaltando pessoas aqui nessa noite? Deus vai te exaltar. Alamante, orelha azul e decano, remandar pela mão. A inveja vem. Começa uma perseguição de Saul contra Davi, querendo acabar com a vida de Davi. E o povo ali cantando: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Davi é maior que Saul, Davi é melhor que Saul. E a inveja de Saul vai crescendo. E ele começa a desejar a morte de Davi, tramar planos para tirar a vida de Davi. E aí entra na história Jonas, como foi cantado no plano de Sora Catiane, filho de Saul, mas amigo de Davi, que ajuda Davi num plano para escapar. E Davi foge do palácio de Saul em Gibeá. E ele vai embora. Quando Davi sai, ele primeiro vai no encontro do sacerdote Amaleque. O sacerdote, perdão, deixa eu o nome dele aqui certinho, para passar para vocês, Aimeleque. E ele vai no encontro do sacerdote Aimeleque, e ali ele encontra um homem, pega os pães da proposição, e o sacerdote Aimeleque dá para ele também a espada de Golias. Ele pega aquela espada, e ele continua a sua jornada. Davi sai do palácio, foi a nobre o encontro do sacerdote, e de lá ele vai para Gate, a terra dos filisteus, o lugar onde morava o gigante que ele tinha matado. Quando ele chega lá em Gate, primeiro ele se apresenta ali diante do rei. Quando o rei entende quem era ele, ameaça matar, Davi então se finge de doido, começa ali a babar, a fazer de conta que era doido. E às vezes a gente tem que dar uma de doido, né, irmão? Quem já teve que dar uma de doido aí, né? Mas estão falando mal de vocês. Aonde? Não vi. Não sei. Não percebi. Mas aí tem que dar uma de doido, irmão. Davi se finge de doido, foge do palácio do rei de Gate, e ele vai para uma cidade chamada Adulão. Adulão era uma cidade em uma colina, em um morro. E Adulão, aquela cidade de Adulão, ela ficava em frente do vale de Elá. Então, olha para você entender a geografia. Aqui é o vale de Elá, onde Davi confrontou o gigante Golias e ele venceu o gigante. Aqui. Adulão ficava aqui.
Só que Davi, ele não atravessa o campo de Elá para chegar em Adulão, ele vai por trás. E pelos fundos ele entra em Adulão. Quando ele chega na cidade de Adulão, ele encontra refúgio em uma das cavernas de Adulão. Em Adulão não tinha só uma caverna, tinha mais de 200 cavernas. Eram várias cavernas na montanha, na rocha, naquele monte. E as pessoas, os habitantes de Adulão, construíam casas, que muitas vezes começavam, a parte da frente da casa era na encosta do morro, e a parte dos fundos da casa era aproveitando uma caverna natural que havia lá. Então às vezes o fundo da casa era uma caverna, quando terminava a caverna, na boca da caverna, eles construíam a frente da casa, estendiam ali um pouquinho e faziam a casa deles lá. E muitas pessoas moravam ali, naquele lugar. E Davi vai encontrar refúgio em uma das cavernas de Adulão. A caverna que Davi esteve, provavelmente, segundo a história, era uma caverna que a boca dela, a entrada dela, pastor, era bem estreitinha. Era uma entrada bem pequenininha, você tinha que abaixar assim para passar por ela. Só que quando você entrava, lá dentro era um lugar amplo. Era um salão amplo, muito amplo, com um teto, assim, um pé direito alto e bem profundo, e que fazia comunicação com várias outras cavernas ali do lugar. E Davi entra em uma dessas cavernas ali de Adulão. E quando ele entra na caverna de Adulão, e ele se esconde ali, ele vai ali para se esconder de Saul, para se esconder do rei de Gate. Ele está ali oculto, tentando se esconder. A notícia de que Davi estava ali começa a correr, primeiramente entre os habitantes de Adulão. E entre o povo que morava em Adulão, várias pessoas saem das suas casas e vão ao encontro de Davi naquelas cavernas. Agora o seu irmão fala, pera assim, vai prestando atenção. Você vai entender onde vai chegar esse mistério aí. Presta atenção. Glória! Aleluia, meu Deus! Às vezes a gente quer ficar quietinho, né? Escondido. Mas o Senhor começa a soprar nosso nome para lá e para cá. E as pessoas ouviram dizer que Davi estava lá e começam a fluir pessoas para onde Davi estava. E a notícia de que Davi estava lá chega até onde estavam os seus pais e os seus irmãos, que estavam distantes, lá nos campos em Belém. E eles estavam lá e ouvem dizer que Davi estava em Adulão. E o que acontece? O pai de Davi, os irmãos de Davi saem das suas casas e vão ao encontro de Davi na caverna de Adulão. Encontram-se com Davi lá e começam a habitar com Davi dentro da caverna de Adulão. E ali os homens da região começam a chegar, pastor Inácio. Eles começam a chegar, a se aproximar de Davi, homens endividados, homens com espírito desgostoso, já cansados da vida, querendo parar com tudo. E esses homens chegam ao encontro de Davi. E aqui é que eu quero pregar para você, porque aqui tem um mistério muito grande para nós. Sabe por quê? Porque Davi foi chamado para ser rei, sim ou não? Enquanto ele estava no palácio de Saul, quem que era o rei? Saul. Davi era um servo de Saul. E Davi precisava passar por uma transição, por uma mudança, uma virada de chave, uma mudança de mindset, como dizem lá na Faria Lima, no mundo corporativo. Ou como diz na linguagem jargão cristão, uma metanoia, que é uma mudança de mente. Ele precisava tirar a mente de servo e incorporar a mente de líder. E você pensa que é a mesma coisa, mas não é, irmão. Ser liderado é uma coisa, ser líder é outra coisa. A visão é diferente, a perspectiva é diferente, as ações são diferentes e as reações também são diferentes. Tem pessoa que desenvolve isso rápido, tem pessoa que parece que não nasceu para liderar, ele nasceu para ser liderado, é um ótimo liderado, mas se coloca ele para liderar, não consegue. Mas é necessário uma preparação, um treinamento. E Deus precisava treinar Davi, preparar Davi para aquilo que ele iria viver. E Deus tira ele do palácio de Saul, Deus permite as provas, Deus permite a perseguição, Deus permite as ameaças, Deus permite as lutas, Deus permite a tribulação, para quê? Para forçar Davi a sair do conforto do palácio.
Você não entendeu, mas Deus vai falar com você aqui. Aleluia. Às vezes Deus permite algumas lutas para te tirar do conforto do palácio e te levar para um lugar onde Ele quer te usar e te preparar para aquilo que Ele tem para a sua vida depois. E Ele leva Davi lá para Adulão. E Adulão tem dois significados. O nome significa refúgio ou justiça. Deus coloca Davi no lugar de refúgio, mas naquele lugar de proteção, Deus iria começar a fazer justiça sobre as situações que Davi havia vivido. Aquela virada de chave foi fundamental. Foi nesse momento que Davi começa a se tornar o rei de Israel, que ele seria tempos depois. A família de Davi chega até lá. Os homens endividados, espíritos chegam até lá. E Davi, dentro da caverna, Davi podia olhar para aqueles homens, para sua família, e dizer assim: eu estou no pior momento da minha vida, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ajudar ninguém. Eu estava no palácio, eu tinha o conforto, eu tinha o meu quarto, eu tinha internet, banda larga ali, eu tinha celular, comia do bom e do melhor, a minha esposa estava lá, eu tinha os instrumentos de música, eu tinha conforto. Deus me tirou de lá, me colocou aqui nessa caverna escondido. Eu não entendo porque eu vim parar aqui, eu não entendo porque o Senhor me colocou aqui, mas quando eu chego aqui, ao invés de ter alguém para me ajudar, ainda aparecem pessoas que querem a minha ajuda. Eu não quero ajudar ninguém, eu não quero saber de nada. Mas Davi conseguia entender que no meio do que parecia ser um caos, havia uma oportunidade do Senhor para transformar a sua vida. E Deus está falando com pessoas aqui. Sabe o que Deus fala? Qual é o teu problema, irmão? Sabe qual é o teu problema, irmã? Você não está entendendo que no meio desse caos há uma oportunidade que Deus está te dando. No meio dessa situação que parece de derrota, Deus está abrindo uma grande oportunidade para mudar e para transformar a sua história. E Ele trouxe aqui para dizer: é tempo de parar de reclamar, é tempo de parar de murmurar, é tempo de parar de dizer que nada dá certo para você e começar a enxergar que o Deus que está no controle da história, Ele te colocou nessa caverna, Ele te colocou nesse lugar de justiça, nesse lugar de refúgio, para mim, Ele trabalhar na sua vida e fazer coisas novas. Às vezes, presbítero, a gente quer ir em frente, mas não dá para a gente ir em frente sem resolver as coisas lá de trás. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, Deus quer resolver as pendências lá de trás primeiro, viu? Fala para você: tem uns boletos para pagar lá atrás primeiro. Tem umas conversas difíceis para ter lá atrás primeiro. Como que Davi queria ser o chefe de um povo se ele não conseguia nem ser alguém honrado dentro da sua casa pela sua família? Você parou para pensar nisso? Deus permite a situação que Davi vai parar na caverna e a perseguição de Saul começa a correr atrás de Davi, para lá e para cá, todo mundo perseguindo. E quando eles não encontram Davi, Saul manda soldados ir ao encontro da família de Davi. E é por isso que o pai de Davi e os irmãos dele saem de casa e vão procurar Davi na caverna para se esconder com ele. E Deus permite tudo isso, sabe por quê? Porque dentro da caverna Deus iria começar uma restauração naquela família. Sabe que eu vim aqui para profetizar para você? Antes de Deus completar a obra do seu ministério, antes de Deus te prosperar na sua vida financeira como você quer, antes de Deus te colocar no altar pregando, em fazendo, tocando, ou viajando os 4 cantos da terra, Deus quer restaurar situações familiares que o inimigo tentou destruir lá atrás. O inimigo tentou separar casais, tentou fazer pai não falar com filho, filho não falar com pai, irmão não falar com irmão, ele tentou romper laços familiares, mas o Senhor vai permitir algumas cavernas, alguns momentos de refúgio, e também são momentos de justiça. Deus vai reunir famílias, vai restaurar com laços de família, Deus vai restaurar convívio de família. Eu profetizo perdão dentro da sua família, eu profetizo união dentro da sua família, eu profetizo que todos vão poder sentar na mesma mesa, olhando um no olho do outro, conversando, dando risada, brincando e sentindo a presença de Deus. Aonde o inimigo tentou afastar, separar, criar contenda, o Senhor está vindo com restauração, está vindo com união, o Deus por justiça, Ele vai colocar as coisas no seu lugar. E a segunda coisa, e eu encerro aqui,
O inimigo, ele quer sempre fazer a gente pensar que a gente é fracassado e derrotado. Sempre. Só se você olhar para a sua trajetória de vida, você já venceu muitas coisas difíceis. Você já superou muitos obstáculos. E você já conquistou muitas vitórias. Você tem um currículo diante de Deus. Você tem uma trajetória. E o inimigo quer tentar apagar isso. E fazer você só lembrar dos fracassos. Lembrar das perdas. Lembrar dos momentos ruins. Mas o Senhor, Ele quer trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quando Davi vai para a caverna de Adulão, dentro da caverna, pastor, era frio, era escuro, era úmido, devia ter morcego, barata, aranha. Só que Davi não ficava o tempo todo dentro da caverna. Alguns momentos, Deus chamava Davi para fora da caverna. E quando Davi saía na porta da caverna e ele olhava da entrada da caverna, sabe o que ele via? O vale de Elá. E o que era o vale de Elá? O lugar aonde ele derrotou o gigante Golias. Pastor, não entendi. Deus coloca Davi numa caverna? Coloca. Mas naquela caverna Deus faz Davi orar e falar assim: Davi, hoje a situação está difícil. Hoje o lugar é de aperto. Hoje o lugar é de prova. Mas olha lá e veja o que você já conquistou. Olha de onde eu te tirei. Lembra do gigante que se levantou contra você, Davi. Você derrotou ele com uma pedra, porque foi direcionado por mim. Você acha que essa caverna vai te parar? Você acha que essa caverna é teu fim? Você acha que eu te trouxe até aqui para você morrer? Não, eu te levantei, Davi, como um vencedor. Eu te levantei, Davi, como um conquistador. Eu te levantei, Davi, como um herói. E eu te trouxe até aqui para você perder. Hoje o momento está difícil, hoje o momento é de prova. Mas olha para o vale de Elá e traz à tua memória os momentos de vitória para restaurar a tua fé, para restaurar o teu ânimo, para você se lembrar do Deus que te chamou e do que Ele te prometeu. E o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. E a mesma visão que Davi tinha do vale de Elá, os homens que estavam com ele também tinham visto o vale de Elá. Você já parou para pensar por que esses homens foram encontrar Davi dentro da caverna? Sabe por quê? Porque quando Davi foi batalhar com o gigante Golias lá no vale de Elá, havia uma grande plateia observando Davi das colinas de Adulão. Aqueles homens que moravam em Adulão e toda a população da cidade estava ali, só no parapeito, só observando, só filmando o que ia acontecer naquela batalha. E quando o pequenino Davi derrota o gigante Golias, aqueles homens viram Davi sendo um vitorioso e um herói. E eles começam a ter Davi como uma referência. Davi vai embora, volta para o palácio e tempos depois, Davi aparece dentro da cidade deles. E quando Davi está lá, eles falam: é a nossa oportunidade. Este homem não é qualquer homem. Este homem é um vencedor, chamado por Deus para grandes coisas. Este homem não é qualquer pessoa. Ele é alguém que Deus usa para fazer grandes coisas. E se eu estiver perto dele, eu vou também conquistar. Eu quero finalizar essa pregação dizendo para você uma coisa, irmão: as suas vitórias às vezes você não vê e você não se lembra, mas você está sendo observado na sua trajetória. E tem pessoas que viram o que você já fez, que viram quanto você já tocou, que viram o que você já pregou, que viram a sua história de família, que viram de onde você saiu, que viram o que você construiu, e tem você como referência. E Deus vai te colocar no meio de pessoas para que você seja ali uma referência no meio dessas pessoas. Às vezes a gente acha que a gente está numa situação difícil. Deus coloca a gente no meio de pessoas numa situação mais complicada que a nossa, e ali naquele lugar as pessoas começam a orar para você e ver o brilho da glória de Deus agindo na sua vida. E você vai compartilhar seu testemunho, você vai compartilhar sua história, você vai falar: olha, eu já passei por isso e Deus me deu vida. Olha, eu já enfrentei essa enfermidade e Deus me curou. Olha, eu já estive por baixo e Deus me levantou. Olha, eu já fui humilhada, mas o Senhor me exaltou. Olha, eu já fui envergonhado, mas o Senhor me honrou. E o seu testemunho vai mudar a história de muitas pessoas, porque dentro da caverna, a caverna não é o fim, a caverna é só uma etapa do processo.
Ali na caverna, Davi se torna referência. Ali na caverna, aqueles homens são treinados. Ali na caverna, os homens são preparados. E quando Davi sai de lá, sai com aquele exército que foi o seu primeiro exército e os seus valentes para conquistar tudo aquilo que ele tinha de projeto de Deus para a sua vida. Entenda uma coisa: às vezes Deus permite cavernas para nós, mas a caverna não é o fim. A caverna é o momento de você ser treinado e de treinar, de ser preparado e de preparar. E na caverna, nunca se esqueça do que Deus já fez, para te dar força para guardar o que Ele ainda vai fazer sobre a sua vida. As promessas dele não caem por terra por causa de uma caverna. Pelo contrário, elas permanecem de pé. E quando você sair da caverna, vai sair para vencer e para conquistar. Quem recebe essa palavra?